olá, querida. Como você está? Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja ótimo, ótima, prontos para darmos início à nossa revisão, ao nosso Chegando Junto. Com muita satisfação, com enorme alegria, nós vamos iniciar uma super revisão em Direito Processual Civil, que eu te garanto, ao final dessas 2 horas de aula, estarão à sua disposição para que você possa gabaritar as 7 questões da disciplina. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou professora de Direito Processual Civil há mais de 15 anos, eu sou mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, eu sou advogada, tenho a honra de coordenar, junto com a professora Ana Cristina Mendonça, esse projeto do CPUAB e, mais do que tudo isso, tenho a satisfação de estar aqui com você neste encontro para que a gente possa pontuar os itens que são mais comuns na sua prova. Nós vamos começar do zero. Preparem-se, espero que vocês tenham nas mãos papel e caneta. Lembrem-se, a mão que dói hoje é a mão que te aprova amanhã. Vá sinalizando, anotando os pontos mais importantes. E é claro, eu estou à sua disposição, acaso queira tirar suas dúvidas. Eu te aguardo lá no meu Instagram. Segue, acompanha a professora @Sabrina Dourado. E, no mais, é só se colocar em posição confortável para a gente começar. Primeiro ponto que eu selecionei para que nós trabalhássemos ao longo dessa revisão é o ponto relacionado às normas fundamentais. Sim, o CPC de 2015 estabelece de imediato aquelas que são as suas normas básicas. Para irmos esquentando as nossas turbinas, a primeira mensagem do CPC de 2015 veicula a correlação, eu diria a conexão umbilical do CPC à Constituição Federal. Então, só para a gente ir entrando no clima, artigo 1º, até para fazermos um batismo do nosso Chegando Junto, vê só aqui na tela, artigo 1º do CPC, assinala que todo o sistema processual, artigo 1º, assinala que todo o sistema processual, todo o CPC deve estar atrelado à Constituição Federal, seja aos princípios, seja às regras, seja aos valores constitucionais. Então, há esse cuidado que nós hoje intitulamos de constitucionalização do direito processual civil. É simplesmente isso. O CPC deve ser visto, lido, interpretado à luz da Constituição Federal. Vencida essa questão, agora nós vamos trabalhar. Como sempre digo nas minhas aulas, digo também nas minhas postagens, nada resiste ao trabalho. Vamos estudar o princípio dispositivo. Orienta o direito processual civil o chamado princípio, vai anotando comigo, dispositivo, que a gente também pode chamar de princípio da demanda. Aqui nós estamos diante de expressões sinônimas, princípio dispositivo ou princípio da demanda. Sabrina, o que é que esse princípio nos traz? Como é que a FGV cobra essa temática? Pois bem, o princípio dispositivo, que é também chamado de princípio da demanda, assinala que o processo, sim, o processo cível, se inicia por provocação da parte. E é através da manifestação da petição inicial que o processo será iniciado. A parte autora levará ao conhecimento da autoridade judiciária competente, é isto mesmo, a petição inicial. Esta petição inicial será distribuída, levada ao correspondente registro e ali será possível assinalar que o processo terá se iniciado. Quando a gente confere, se você tiver com o código nas mãos e quiser me acompanhar, fica à vontade, o artigo 2º, lá está dito que o processo se inicia por provocação da parte. E a esta provocação, nós vamos apelidar tecnicamente de petição inicial. O que é que eu já quero acrescentar para você aqui? Essa petição inicial, ela será distribuída ou levada ao correspondente registro. Vê só, você está numa localidade e há mais de um juízo com a mesma competência. Será o caso de pensarmos na distribuição. Você pode estar numa localidade em que há um único juízo cumulando toda a função jurisdicional. Será o caso de pensarmos no correspondente registro. Então, seja a distribuição, seja o registro, esse é o marco inicial do início do processo. Mas atenção,
é a parte autora que, através da sua petição inicial, encaminhará o seu pleito ao Poder Judiciário. Lembrando que a tarefa de conduzir o processo é uma tarefa que compete ao próprio Poder Judiciário. Assim, o artigo 2º que a gente acaba de descomplicar assinala: o processo se inicia por provocação da parte e se desenvolve por impulso oficial. Neste particular, eu ainda chamo a tua atenção à disposição do artigo 139. O artigo 139, ele deixa claro que a tarefa de dirigir, a tarefa de conduzir o processo é uma tarefa que compete mesmo ao Poder Judiciário. Vencido o princípio dispositivo, surgem algumas dúvidas. Sabrina, há algum processo no cível que o juiz poderia iniciar de ofício? Há essa possibilidade? A resposta é positiva. Em 2 passagens, o nosso CPC assinala a possibilidade de que o juiz inicie o processo de ofício. E a gente se depara com essas passagens em 2 artigos que eu gostaria que você anotasse. Artigo 712 e 738. Nesses 2 dispositivos, a gente vai encontrar a disposição que assinala que o juiz poderá iniciar de ofício a restauração de autos. No seu dicionário processual, entenda que a restauração de autos é um procedimento que se inicia quando desaparece um auto processual. Percebe, inclusive, que já houve uma manifestação da parte anteriormente, não é? Desaparecidos os autos, físicos ou eletrônicos, será iniciada a restauração. É como na vida, a gente tem problemas que nos limitam, nos incapacitam, mas nos resta tomar a iniciativa de reerguermos, de reestabelecermos a nossa rota. E a partir desse contexto, assim também será com a restauração de autos. O processo, ele será objeto de restauração e o juiz poderá iniciar essa restauração de ofício. Então, se a FGV trouxer uma afirmativa que indique que o juiz poderá restaurar autos de ofício, minha turma, isto mesmo vai considerar a alternativa como correta. Além da disposição relacionada à restauração de autos, chama a tua atenção para a chamada herança jacente. Já ouviste falar disso? A herança jacente, que se dá em situações excepcionais, ela também, nos termos do 738, poderá ser iniciada de ofício pelo órgão jurisdicional. Em termos excepcionais, estas são as 2 passagens do Código e, no mais, é lembrar que a parte autora precisa mesmo se manifestar através da petição inicial. Visto o princípio da demanda, ainda no estudo das normas fundamentais, vamos agora falar do chamado sistema multiportas. Hoje, conforme disposição do artigo 3º, se nós estivermos diante de um conflito cível, porque afinal de contas nós estamos aqui trabalhando a estrutura de princípios e regras que são aplicáveis à resolução de conflitos no âmbito civil. Pois bem, se nós estamos diante de um conflito cível, este conflito cível, ele poderá ser resolvido através da jurisdição, ele poderá ser resolvido através da arbitragem e ele poderá ser resolvido ainda através da autocomposição. É como, quando a gente fala em sistema multiportas, é como se cada uma dessas ferramentas de resolução de conflito trouxessem-nos e, de fato, trazem a ideia de portas. Atenção que daqui eu posso trazer diversas questões da sua prova. Vamos chegar junto. A jurisdição é o poder estatal, que serve à resolução de conflitos. Primeira coisa a se considerar, ela é inafastável. É um preceito constitucional que está ali alinhado ao artigo 5º, inciso 35, segundo o qual ninguém poderá deixar de apreciar as ameaças ou efetivas lesões a direito de quem quer que seja. É importante também pontuar que o artigo 16, vamos lá, 16, assinala que esta jurisdição ela será exercida por juízes e tribunais em todo o território nacional, indicando-se a existência de determinados casos, de determinadas situações para a qual se impõe a função jurisdicional exclusivamente brasileira. Esse tema é quente. Lá no artigo 23, que pode ser objeto da sua prova, há referência a situações que serão exclusivamente resolvidas por um juiz brasileiro. Para vocês terem uma ideia,
O artigo 23 diz: será da atribuição de um juiz brasileiro, com exclusão de qualquer outro, a resolução de conflitos que envolvam imóveis situados no Brasil. Então, se a FGV te traz uma questão em que se objetiva discutir imóvel que está situado em território brasileiro, somente uma autoridade brasileira poderá resolver as questões relacionadas aos imóveis aqui situados até por uma questão de soberania nacional. Além da questão relacionada a imóveis situados no Brasil, há as questões que envolvem inventário e partilha de bens deixados no Brasil. E quando a gente se refere a inventário e partilha de bens deixados no Brasil, estamos chamando a atenção tanto aos bens móveis quanto aos bens imóveis deixados no Brasil, ainda que o óbito do sujeito tenha se dado fora do Brasil. Além da questão relacionada aos imóveis situados no Brasil, ao inventário e à partilha dos bens deixados no Brasil, agora, com o CPC de 2015, a partilha dos bens deixados no Brasil, que tenham sido produto de um divórcio, de uma separação, que tenham sido produto de uma dissolução de união estável. Isso não significa dizer que você entenderá que o divórcio só poderá ser realizado no Brasil. Nós estamos tratando de questões objetivamente diferentes. Se está falando da partilha dos bens. Partilha dos bens de um divórcio que pode ter se realizado em Portugal, na Espanha, na Alemanha, mas os bens foram deixados no Brasil? Apenas um juiz brasileiro terá a atribuição jurisdicional de partilhá-los. Bom é que a gente já estudou aqui 3 temas em um. A inafastabilidade da jurisdição, a quem compete a função jurisdicional, e falamos ainda de jurisdição brasileira exclusiva, nas hipóteses do artigo 23. Posta essa questão, vale lembrar que esta função jurisdicional ela é inafastável, mas cresce de forma flagrante as disposições relacionadas à criação de outros meios, outros métodos para a resolução de conflitos. Sim, outros meios, outros métodos para a resolução de conflitos, dentre os quais a arbitragem e a autocomposição serão agora a nossa ocupação. A arbitragem, ela está regulada pela 9.307 de 96, e essa 9.307, ela vai se encarregar de disciplinar a arbitragem como uma ferramenta de resolução de conflitos em que as partes irão eleger o árbitro que irá conduzir o procedimento arbitral. A arbitragem, que está devidamente ordenada por essa lei, não exige, obviamente, que o árbitro seja investido de função jurisdicional, mas esse árbitro, que deve ser maior, capaz e que deve ter conhecimento da lei, deve ter sido escolhido pelas partes. Ele será escolhido pelas partes e, além de ser escolhido pelas partes, tem um poder peculiar. Sim, o árbitro é dotado de poder decisório. Sabrina, mas ele vai ao longo do processo tentar autocompor, algo nesse sentido? A resposta é sim, positivo. Mas não chegando as partes a um consenso, o resultado da autocomposição será a prolatação de uma decisão judicial. Será a prolatação de uma decisão judicial que se dará exatamente através da sentença arbitral. Sentença arbitral que tem natureza de título executivo judicial. Sim, está lá no 515, a FGV adora cobrar. Chegando junto contigo, a banca vai te perguntar e você já sabe como responder. Qual a natureza jurídica da decisão proferida pelo árbitro? E nós já sabemos que esse árbitro que tem poder decisório profere uma sentença arbitral que será consagrada como um título executivo judicial. Título executivo judicial. Ademais, não te esquece que a arbitragem não pode ser imposta e que ela pode surgir antes ou depois da existência do conflito. Aliada à arbitragem, que cresce em números consideráveis, a gente precisa estudar a autocomposição.
e ela também é muito comum na sua prova. A autocomposição nada mais é que uma forma de resolução de conflitos dialogada. A autocomposição, ela se estrutura em conciliação e em mediação. Então, a gente tem aí duas distintas espécies de autocomposição. O CPC, ele vai se encarregar de nos destacar quais são as diferenças existentes entre a conciliação e a mediação. O 65 destaca que a conciliação será preferencialmente utilizada em conflitos envolvendo pessoas desconhecidas. Imagine que duas pessoas se envolvam num acidente de veículos. Será o caso de pensarmos na conciliação. Se nós estivermos diante de conflitos envolvendo pessoas conhecidas, pessoas que têm vínculo anterior, será o caso de pensarmos na mediação. A mediação que será preferencialmente utilizada em conflitos envolvendo pessoas conhecidas. Vale lembrar, a conciliação, ela será preferencialmente utilizada em conflitos envolvendo pessoas desconhecidas. E lembre, o conciliador poderá sugerir a solução para o conflito. Artigo 165. Já na mediação, o mediador não poderá sugerir a solução para o conflito. Ele deve, nos termos da lei, fazer com que as partes se reconectem. Ele deve fazer com que as partes encontrem qual será a melhor saída para aquela situação jurídica. Ademais, postas essas diferenças entre a conciliação e a mediação, vamos lembrar que é dever do Estado estimular a autocomposição, isto está no próprio artigo 3º, e que também será tarefa dos juízes, defensores públicos, membros do Ministério Público e até mesmo advogados estimular a solução autocompositiva. Mais à frente da nossa revisão, a gente vai perceber que para a concretização da lógica da autocomposição foi designada uma audiência própria, tá? Qual seja a audiência de autocomposição que a gente no tempo oportuno vai estudar. Agora, para encerrarmos o tema normas fundamentais, porque nós ainda temos muito a falar, respira fundo comigo, vamos pensar na dinâmica da boa-fé. Sim, o artigo 5º do CPC faz questão de destacar que será base estruturante do nosso sistema a disposição relacionada à boa-fé. A boa-fé no nosso sistema, que está aplicável para todos os sujeitos do processo, as partes, os procuradores, juízes, defensores públicos, Ministério Público, todos devem agir pautados na boa-fé, sem que nos esqueçamos que, aliada à boa-fé, que está para todos, a banca pode te perguntar de que boa-fé estaria tratando o CPC. E esta boa-fé, atenção, vamos chegar junto? É a boa-fé objetiva. Além disso, aplicável em qualquer tipo de processo, em qualquer grau de jurisdição. Uma vez, agora eu sinto cheiro de prova no ar, tá? Uma vez que essa boa-fé seja lesada, uma vez que essa boa-fé tenha sido maculada, a gente vai se deparar com a má-fé. E, estando configurada a má-fé, o CPC, no artigo 80, prescreve condutas do chamado litigante de má-fé. O litigante de má-fé é aquele sujeito que acaba por praticar uma conduta, por dar ensejo a uma situação que é completamente lesiva à boa-fé. Dentre as disposições relacionadas à litigância de má-fé, está lá no texto. E a banca vai cobrar de você a interposição de recursos com o objetivo de ganhar tempo. Recentemente, um colega foi, objeto de extensa discussão porque ele preparou os embargos de declaração que servem para sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material. Repito, claro, sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material. E ele, então, opôs os embargos de declaração no prazo de 5 dias, mas ele salvou o arquivo como embargo para ganhar tempo. Percebe isso? Embargo para ganhar tempo e levou a protocolo. Gente, o próprio juízo trouxe para ele a seguinte decisão. E não poderia deixar de ser, né? Tendo em vista que o próprio embargante se autoconsiderou como litigante de má-fé, reconhece a sua posição como tal, impõe uma prescrição legal da multa correspondente.
Então, o litigante de má-fé é aquele que desrespeita as disposições da boa-fé, incide nas condutas do artigo 80, que podem ser reconhecidas de ofício ou a requerimento do órgão julgador e que, como tudo na vida, trará consequências. Sabrina, quais são as consequências impostas ao litigante de má-fé? Ótima pergunta. A figura da litigância de má-fé traz como consequência a disposição de multa pecuniária, que será superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. Então, preste atenção. Será incidível ao litigante de má-fé uma multa pecuniária que será superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. Pergunta típica que a FGV vai te fazer. Para quem será revertida esta multa? A multa será paga à parte contrária. E a gradação desse percentual vai depender da gravidade da conduta. Além disso, somada à questão da multa, o CPC destaca uma indenização. Uma indenização que será fixada pelo juiz tendo em vista a ocorrência de prejuízos. Às vezes o sujeito faltou com a verdade, criou um incidente para procrastinar o feito, criou uma situação, praticou um ato de inovação ilegal. Que é isso? Vendeu um bem que era objeto do litígio, doou. E aí surge um prejuízo. Diante da ocorrência do prejuízo, será o caso de pensarmos na fixação de uma indenização. Esta indenização será somada à multa, tá? Então, a gente soma a multa, a indenização, a fixação de despesas, se houver. E, além da fixação de despesas, a disposição de honorários advocatícios sucumbenciais. Então, a gente colaciona todas estas disposições relacionadas à litigância de má-fé, que podem ser objeto da sua prova. Trabalhadas essas principais normas fundamentais, nós agora vamos lembrar aqui da competência. Competência é um assunto sempre cobrado na sua prova. E ao pensarmos em competência, lembremos que ela é fatia, medida da jurisdição. Sabe em que momento, chegando aqui pertinho de ti, a competência será fixada? No instante da propositura da demanda. É o que a gente chama de perpetuatio jurisdicionis. Eu tomei a iniciativa, iniciei o processo, fixa-se a competência. Artigo 43. A FGV vai te perguntar: em que momento, candidato, em que momento, candidata, a competência nocível será fixada? Os alunos da Sabrina responderão no instante da propositura da ação. Agora, esta competência que será fixada no instante da propositura da ação, ela vai levar em consideração critérios de fixação. E em meio aos critérios de fixação, a gente vai recordar aqui que nós vamos lidar com 5 distintos critérios de fixação da competência. Competência em razão da matéria, competência hierárquica ou funcional, competência em razão das pessoas, competência em razão do território e competência em razão do valor da causa. Então, a gente tem aí 5 distintos critérios de delimitação da competência. Para começar, vamos pensar aqui na competência que será fixada em razão da matéria. Todo mundo vai lembrar disso. A competência em razão da matéria vai se relacionar ao objeto da ação. O problema é civil, já vai pensando como advogado. O problema é de família, problema de registro público, problema seria relacionado à relação consumerista. A matéria trabalhista, ela é identificada, eu brinco contigo, pelo causo. Esta matéria é, inclusive, um critério absoluto de competência. Então, a gente já vai destacar aqui, porque a FGV pode te perguntar. E aí, esta competência é uma competência absoluta? É uma competência em razão da matéria relativa? Então, a gente vai lembrar que ela é uma competência absoluta e que a própria Constituição já prescreve 3 critérios delimitadores dessa competência. Quais são? A competência trabalhista, eleitoral e penal militar. Então, a gente já tem aí 3 distintos critérios de competência material que não podem deixar de ser
observados. Critérios absolutos e que vão levar em consideração a, né, natureza do conflito para serem, né, o objeto daquela discussão. Reconhecíveis de ofício, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Aliada à competência em razão da matéria, a gente tem uma competência que vai ser definida levando-se em consideração a atribuição de cada órgão. E a FGV pergunta sobre isso? Sim. O que é que você vai lembrar? Regra geral, a competência para darmos início ao processo é do juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau tem a competência para conhecer, para processar e julgar a generalidade das demandas. E a competência recursal é uma atribuição que é confiada aos nossos tribunais, tá? Então, regra geral, o juízo começa, né, o processo começa no juízo de primeiro grau e a competência para rever as decisões é uma competência que é confiada aos tribunais. Há exceções. Quero que você lembre que o juiz de primeiro grau, que em regra exerce competência originária, é isto mesmo, em regra exerce competência originária, ele estará atrelado a uma competência recursal. É isto mesmo. Ele estará atrelado a uma competência recursal lá no julgamento dos mesmos embargos de declaração sobre o qual eu falei há pouco. Ao julgar embargos de declaração, o juiz exerce uma competência recursal. E não me custa fascinar com a minha turma querida. Os embargos correspondem a recurso cível, vamos comigo? Que são opostos em 5 dias úteis, e aqui já é uma peculiaridade, porque a generalidade dos recursos cíveis se interpõe em 15 dias úteis. Já os embargos de declaração serão opostos em 5 dias úteis. Então, nós temos 5 dias úteis para buscarmos sanar omissão, contradição, obscuridade, erro material. Outra dica poderosa sobre embargos, antes que eu esqueça, é a desnecessidade de preparo. Ou seja, é um recurso que a gente vai opor sem a necessidade de recolher custas. Eu chamo de recurso 0800. E o juiz exerce uma competência recursal neste caso. Essa competência também é absoluta. Eu me lembro que certa feita uma cliente chegou para mim e disse: eu quero te contratar, mas vê bem, eu quero que você vá direto ao STF. Gente, eu não posso ir direto ao STF, porque o STF não tem competência originária para uma ação de cobrança de um cheque sem fundo. A competência dele é excepcional e é extraordinária, é funcional absoluta para rever em regras decisões proferidas nessas ações. Além disso, da compreensão desta competência, que aqui eu vou trazer uma setinha também absoluta, vamos trabalhar a competência em razão das pessoas. Que é isso? Os sujeitos de um processo, quem são mesmo os sujeitos de um processo? Basicamente, autor e réu. Eles poderão, perceba, eles poderão influenciar na atribuição da competência. Sim, eles poderão influenciar na atribuição da competência, porque há determinadas pessoas que não por uma predileção, mas pela função que desempenham, por aquilo que lhes é confiado, têm uma honraria específica. É o que se pode observar para a Fazenda Pública. As causas que são da competência da Justiça Federal são fixadas em razão da presença de determinados entes. Nesse particular, eu te levo ao artigo 45. O artigo 45 do CPC ele vai destacar que se estiver no conflito, se fizer presente na posição de parte ou de terceiro interveniente, a União, as empresas públicas federais, autarquias e fundações federais, será o caso de pensarmos na atribuição da Justiça Comum Federal, que tem competência absoluta. Algumas dicas poderosas para a tua prova. Exclui-se dessa regra as sociedades de economia mista, tá? Então, exclui-se dessa regra. E mais, tem uma intervenção da qual esses entes poderão ocupar o posto que não vão gerar o deslocamento da competência. Se a questão da FGV, no dia da tua prova, fizer referência à união como amigos curi, que é uma intervenção qualificada que me lembra muito aquele show do milhão do Silvio Santos, porque o amigos curi, artigo 138, vai se habilitar nas causas de relevância social para demonstrar o seu interesse, porque está diante de uma relação muito substancial ali para
contribuição com o seu conhecimento acerca da resolução daquela matéria. Naqueles casos em que esses entes figurem como amigos curiae, não haverá deslocamento da competência, tá? No mais, como disse há pouco, veja na tela, as pessoas que estão dispostas no artigo 45 têm a sua competência fixada em razão das pessoas, com algumas exceções de deslocamento à Justiça Federal. Vamos aqui à tela checar, portanto, quais seriam estas exceções. Vejamos. Vejamos. Se nós estivermos diante de uma causa que diga respeito a acidente do trabalho, se nós estivermos diante de uma causa trabalhista, eleitoral, se nós estivermos diante de uma discussão que envolve recuperação judicial ou falência, em qualquer destas situações, a demanda não será remetida à Justiça Comum Federal. Então, como compreender definitivamente a matéria? Se a questão destaca que a União, empresa pública federal, uma autarquia, uma fundação federal figuram como parte, ou terceiros intervenientes no processo, você lembra, opa, Sabrina me disse que a causa será da competência da Justiça Federal. No entanto, se esses entes estiverem figurando como amigos curiae, não haverá deslocamento de competência. Assim também não será deslocada a competência se nós estivermos diante de causas que envolvam acidente do trabalho, demandas trabalhistas, eleitorais, recuperação, falência, insolvência civil, também dispostas nos termos do artigo 45. Agora, vistas essas questões relacionadas à competência em razão da pessoa, que é também critério absoluto de competência, vamos agora a uma chuva de dicas relacionadas à competência, olha aí na tela, territorial. O que é que a gente vai lembrar de substancial em termos de competência territorial? Competência territorial, para começar, é em regra relativa. Ela diz respeito ao foro, que significa isso, ao local adequado para a propositura da ação. E ela está disposta no CPC, nos artigos 46 a 53. 43 é o momento de fixação da competência. As questões relacionadas à competência territorial estão dispostas nos artigos 46 a 53 e a gente agora vai descomplicar essa matéria para você. Respira fundo, bebe um golinho de água. É muito importante se hidratar. A hidratação tem um papel substancial no processo de ensino-aprendizagem. A partir daí, vamos então à compreensão de quais são esses critérios territoriais para a atribuição da competência. Vê só, em matéria de critério territorial, para começar, vamos à regra de ouro do nosso CPC, que faz a referência ao foro do domicílio do réu. Se nós estivermos diante de uma questão que faça referência, você está lá lendo a prova da FGV, e a referência a um direito real mobiliário, então está discutindo a propriedade de uma bicicleta, está discutindo lá uma questão relacionada a um automóvel, direito real mobiliário ou direitos obrigacionais, serão discutidos, as ações, salvo disposição em contrário, serão propostas no foro do domicílio do réu. Então, serão propostas no foro do domicílio do réu. Agora, muita atenção. Se a questão faz referência a um direito real imobiliário, agora a história da FGV envolve Clara, Maria, João, que discutem a propriedade de um imóvel, discutem uma divisão, uma demarcação de terras, uma discussão de direito de vizinhança. Para os direitos reais imobiliários, a regra aplicável é do 47. O foro competente é o foro do local onde o imóvel estiver situado. Então, se nós estivermos diante de uma discussão que envolve direito real imobiliário, lembre, o foro competente é o foro do local onde o imóvel estiver situado. Sabrina, e se a questão disser respeito a uma possessória? Ótimo. Se a questão disser respeito a uma possessória, o artigo 43, parágrafo 2º, nos traz a resposta. Está lá, bonitona a disposição do parágrafo 2º,
que destaca que, se nós estivermos diante de uma possessória imobiliária, ela deverá ser proposta no local onde o imóvel estiver situado. Hipótese de competência absoluta. Perceba que há pouco eu te disse que, em regra, a competência territorial ela era relativa, e de fato ela é. Mas há exceções. E as exceções estão a cargo lá do artigo 47. Para a maioria dos direitos reais imobiliários, perdoe-me, e para a possessória imobiliária. Agora, imagine você que nós estejamos diante de uma disposição que envolve inventário e partilha de bens. Outro dia a prova cobrou esse tema e ela repete, tá? Uma senhorinha morava em São Paulo, vamos trabalhar. Ela morava em São Paulo, foi passar férias fora do país e veio a falecer fora do país, deixando bens na Bahia e em Minas. E aí a FGV perguntava, e aí, dileta advogada, qual seria o foro competente? Pois bem, se nós estivermos diante de direitos reais imobiliários, só repassando, foro do local da situação da coisa, também conhecido como local onde o imóvel está situado. Para inventário e partilha, a regra disposta lá no 48 destaca que será competente o foro do último domicílio, do autor da herança. Foro do último domicílio do autor da herança, assim compreendido de cujos o falecido é dele o foro competente para as discussões que envolvem o inventário e a partilha dos bens por ele deixados, ainda que o óbito dele tenha se dado fora do Brasil. Quando a gente faz referência ao autor da herança, a gente está chamando a atenção ao de cujos, ao sujeito que tenha falecido na questão, tá? Sabrina, e se a questão traz a ausência? A gente sabe que há pessoas que somem, desaparecem, normalmente a FGV adora mencionar que um sujeito saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Se a questão diz respeito ao ausente, a regra será a do artigo 49. Em se tratando de ausência, será competente o foro do último domicílio do ausente. O último domicílio do ausente, onde ele foi visto, onde ele foi encontrado, atrairá para si a disposição relacionada à regra de competência. Tudo bem? Agora, postas essas 4 regras, Sabrina, se na questão o réu tem mais de um domicílio, a ação pode ser proposta em qualquer um deles, tá? Além disso, a questão relacionada aqui a essa disposição da ausência, vamos trabalhar disposições relacionadas a alimentos. Alimentos não deixa de ser uma possível patente à cara do direito civil, né? É ação civil na veia. Alimentos tem como foro competente o foro do domicílio do alimentando. Então, aquele que pleiteia os alimentos, aquele que depende dos alimentos, atrairá para si o foro competente para a discussão da demanda que envolve os respectivos alimentos. Então, foro do domicílio do alimentando, aquele que depende dos alimentos. Cuidado, porque a banca vai trocar por alimentante, e o alimentante é aquele que vai pagar, que será condenado, que ofertará os alimentos. A ação será mesmo proposta no foro do domicílio do alimentando. Se a FGV trouxer uma situação em que a gente cumule, vamos colocar aqui como observação, a investigação de paternidade mais os alimentos, se nós casarmos, somarmos a investigação de paternidade com alimentos, vai prevalecer o entendimento da súmula 1 do STJ. De acordo com o enunciado da súmula 1 do STJ, olha que fofura, primeira súmula do STJ. O foro competente permanece, de acordo com o Tribunal de Justiça da Cidadania, o foro do domicílio do alimentando. Agora, postas essas questões sobre alimentos, respira fundo e repassa comigo, ainda que a investigação de paternidade esteja acumulada com alimentos, será competente, muito bem, o foro do domicílio do alimentando. Vamos agora às disposições de divórcio, separação, dissolução de união estável e assim sucessivamente.
Para as disposições de demandas familiaristas, prevalecia o entendimento de que o foro competente era o foro do domicílio da mulher. Estava lá no CPC revogado 73, mas isso gerava uma série de discussões, alegava-se inconstitucionalidade. E nos dias de hoje, ao invés de prestigiar a disposição que fazia referência ao foro do domicílio da mulher, nós ganhamos 4 possibilidades para essas ações. Que possibilidades são essas? Vê só. 4 possibilidades. Domicílio do guardião será o foro competente se houver incapaz. Então, aqui não se prestigia o homem, a mulher. Gente, o domicílio do guardião fático trará para si a competência para processar e julgar a respectiva demanda que envolva divórcio, a separação, a dissolução e assim sucessivamente. Sabrina, não tem incapaz, Sabrina. O que é que a gente faz neste caso? Se não há incapaz envolvido, né, não havendo incapaz envolvido, a gente vai levar em consideração o foro do último domicílio. O foro do último domicílio do casal, não havendo incapaz, será o competente para as disposições relacionadas às demandas familiaristas. Entende isso? Só que tem mais uma situação. Se tem um incapaz, você vai em busca do foro do domicílio do guardião do incapaz. Tá com fulana, é o foro do domicílio dela. Tá com ciclano, é o foro do domicílio dele. Não tem incapaz, último domicílio. Onde viviam? Sabe como é que eu chamo didaticamente para a gente se divertir um pouquinho? Afinal de contas, a gente tem que se divertir estudando, né? Eu chamo de último ninho do amor. Então, foro do último ninho do amor é o competente para as disposições relacionadas aqui às questões de família. Agora, não sendo mais possível pensar nesse último domicílio conjunto, porque ambos não têm filho incapaz e ambos se mudaram. Imagine a seguinte situação hipotética. Eu gosto de contar nos causos porque vocês entendem. Maria mora em Salvador, né? Então, a Maria, ela mora em Salvador e, né, nós temos aqui José, que mora em Aracaju. Resolveram se casar e passaram a residir ambos em São Paulo. São Paulo é o último domicílio conjunto deste casal. Até então, tudo ia bem, desejavam mal a quase ninguém, até que, sem filhos, eles resolveram romper esse vínculo, inicialmente fático, e a Maria retorna a Salvador, assim como José volta para Aracaju, lá para a Passarela do Caranguejo e tudo mais. Perceba que aqui não há mais ninguém no último domicílio conjunto. E numa situação como essa, em que não há mais ninguém no último domicílio conjunto, o artigo 53, que é o objeto do nosso estudo, ele vai assinalar que o foro competente será o do domicílio, foro competente, anota aí, é o do domicílio do réu. Então, será o foro competente o foro do domicílio do réu. Se José inicia a ação, a ré Maria, a ação será proposta em Salvador. Se a Maria inicia o processo, a ação será proposta em Aracaju e assim sucessivamente. Agora, recentemente, e agora preste muitíssima atenção, nós acrescentamos mais uma situação nessas demandas familiaristas. No entrecorte de uma inovação legislativa que impacta o CPC e a normatização da Lei Maria da Penha. Da Penha foi ótimo, né? Lei Maria da Penha. É tanto pensamento aqui para concatenar na fala que a gente às vezes dá um bugzinho. Então, de acordo com as disposições aí oriundas, se na questão a mulher foi vítima de violência doméstica e familiar, isso mesmo, na questão, a mulher foi vítima de violência doméstica ou familiar, o foro competente será o foro do domicílio da mulher. Então, será competente o foro do domicílio da mulher para aquelas questões familiaristas em que se tem como parte a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Para arrematar, como a FGV gosta muito desse tema,
Se a banca te perguntar qual foro competente para as discussões que envolvam a reparação de danos em razão de acidentes de veículos, então imagine você que haja uma discussão referente a debates relativos a acidente de veículos. O foro competente, vamos acrescentar a nossa lista, ficou tão bonitinha, né? Deixa eu ver se a gente encontra espaço para ela aqui. Então, foro do último domicílio conjunto, foro, só preenchendo, o domicílio do réu e foro do domicílio da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Se a questão diz respeito à reparação que decorra de um acidente de veículos, será competente o foro do domicílio da vítima. Aqui a ideia é prestigiar de fato a vítima. Volta a tela, foro do domicílio da vítima ou local do acidente. Então, a gente vai ter a disciplina específica para a disposição que envolva a reparação por acidente de veículos ou ainda, né, as disposições relacionadas aqui à temática dessa conduta ressarcitória. Postas essas questões, vamos lembrar do último critério de competência. Vamos, inclusive, recordar que, como vimos, a competência que é fixada no instante da propositura da demanda terá como critérios de delimitação a competência em razão da matéria, a competência hierárquica ou funcional, a competência em razão das pessoas, dos sujeitos que estão envolvidos naquela relação processual e ainda a competência em razão do território e do valor da causa. Dicas poderosas. Toda causa tem valor. O CPC destaca no 292 alguns valores da causa que estão impostos pela lei, são chamados valores da causa legais. Ali a lei impõe como é que a gente atribui o valor da causa. Alimentos, 12 vezes o valor dos alimentos. Imagine você que nós estejamos diante de uma situação que envolve ação indenizatória. Para ação indenizatória, o foro competente qual é? Né? A gente sabe, depende da situação, se for um acidente de veículos, do domicílio da vítima. E o valor da causa na ação indenizatória será a soma de todos os danos. Some-se dano material, dano estético, se houver, dano moral, e assim sucessivamente. Esse valor da causa nocível é também critério de competência. Sabe por quê, turma? As causas de até 40 salários mínimos, não te esquece disso, causas de até 40 salários mínimos serão da competência dos juizados especiais cíveis. Serão da competência dos juizados especiais cíveis, atenção, para as causas que não excedam um montante de 40 salários mínimos. Se nós estivermos diante de uma causa de até 20, lembro-te que a dispensa da obrigatoriedade do advogado é quando se tem o chamado jus ou ius postulante. No mais, vencemos competência, trabalhamos essas disposições. Agora, eu quero conversar contigo sobre a dinâmica dos atos e prazos. Sim, esse tema é muito cobrado na sua prova. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que os atos processuais são as manifestações dos sujeitos no processo. E esses atos processuais, eles em regra são públicos. Olha só o que a FGV vai te perguntar. Regra geral, os atos processuais, as manifestações, as ocorrências do processo revelam-se como públicas, né? Então, você tem aí os atos processuais em regra como públicos, mas há algumas exceções. Os atos processuais revelam-se em regra como públicos, mas lá nos termos do artigo 189, a gente vai lidar com os processos que tramitam em segredo de justiça. A gente vai lidar com processos que tramitam em segredo de justiça quando, por exemplo, a ação tem por objeto uma discussão envolvendo intimidade. Como eu sempre te digo, a intimidade é tão nossa que às vezes a gente não gosta de dividi-la nem com a gente. Se a ação tem por objeto intimidade,
Vai anotando comigo. Se a ação tem por objeto um divórcio, uma separação, é uma causa que a gente chama de causa relativa ao estado da pessoa. O que significa uma causa relativa ao estado da pessoa? É uma causa que tem por objeto a divórcio, separação, a dissolução de união estável e assim sucessivamente. Causa relacionada à intimidade, causa relacionada ao estado das pessoas. Quando o interesse público ou social exigirem essa contenção, ou, olha que maravilha isso aqui, a confidencialidade tiver sido combinada entre as partes, será o caso de pensarmos aí no reconhecimento do segredo de justiça. Em termos de prova de OAB, o que é que a FGV adora perguntar? A FGV adora te perguntar se, diante deste segredo de justiça, a quem se confere o acesso ao processo. Diante de uma situação em que a gente está num segredo de justiça, só terão acesso ao processo as partes e os advogados legalmente habilitados. Se a banca afirmar que qualquer advogado inscrito na OAB poderá ter acesso a autos que tramitam em segredo de justiça, compreenda essa disposição como incorreta. Apenas os advogados legalmente habilitados por procuração é que terão acesso exatamente aos processos que tramitam em segredo de justiça. Por falar em procuração, atenção, vamos colocar sobre a forma de observação. Existem dois tipos de procuração. Já que a gente falou em procuração, lembre que a procuração judicial pode ser geral e ela pode ser uma procuração com poderes específicos. Uma procuração geral vai habilitar você, meu advogado, minha advogada, a prática dos atos processuais em geral. Peticionar, comparecer à audiência, utilizar agravo de instrumento, os embargos de declaração sobre os quais nós já falamos. Mas só, apesar do nome, procuração geral, esta procuração, que a gente vai chamar de geral, ela é mais restrita. Porque de posse de uma procuração geral, o advogado só poderá praticar atos processuais. Ao lado desta procuração geral está a procuração com poderes especiais. E esta procuração com poderes especiais ou específicos trazem atos de manifestação de vontade. Atos de manifestação de vontade. E quando a gente pensa em atos de manifestação de vontade, pensa que se abre um leque imenso dessas disposições relacionadas aos atos de disposição de vontade. O que é que a gente tem em matéria de atos de disposição de vontade? Confessar, transigir, renunciar, até permite seu advogado declarar a hipossuficiência do seu cliente, nos termos do artigo 105. Então, vamos faxinar a turma do Chegando Junto. A procuração judicial pode ser de dois distintos tipos. Ela pode ser geral e ela é mais restrita. Com uma procuração geral, o advogado só terá habilidade para praticar os atos processuais. Com uma procuração com poderes especiais, a gente vai lidar com atos que impõem manifestação de vontade, transigir, dar quitação, devendo os poderes serem expressos. Tudo bem? Postas essas questões relacionadas aos tipos de procuração, ao segredo de justiça, eu preciso conversar contigo sobre um tema que vai cair. Solta esses ombros. Vai, respira fundo. Acredita em você. Tenha plena convicção de que você está dando o seu melhor. Acho que vai dar tudo certo. Não te permita pensar diferente. Cabeça boa. Vai dar tudo certo. Vamos então falar de negócios processuais. Esses negócios processuais, eles são estruturas. Então, a gente vai falar de negócios processuais. Eu ainda vou falar contigo de calendário processual, para depois a gente seguir para prazos. O negócio processual, em forma de desenho, é uma convenção que as partes irão celebrar para pensarmos aqui na disciplina em que as partes, de comum acordo, vê só, de comum acordo, elas irão celebrar
Um negócio em que elas vão disciplinar as regras processuais. É isto mesmo. Uma convenção que permite às partes maiores e capazes. Opa, então incapaz não pode celebrar um negócio? Não. As partes maiores e capazes, vê só, de comum acordo, poderão disponibilizar regras processuais. Quem vai pagar determinada despesa? Quem irá produzir determinada prova? E aqui, quando a gente fala em encargos probatórios, a gente fala de ônus da prova, já já a gente vai voltar a falar sobre isso. O que, de forma simples, eu quero que você entenda é que as partes maiores e capazes, de comum acordo, né? Maiores e capazes, e estando de comum acordo e discutindo um direito disponível, poderão celebrar negócios processuais, em que estas partes, elas elejam, elas disciplinem quais serão as principais regras do seu processo. Dúvidas? Incapazes podem celebrar negócios jurídicos? Minha turma já sabe que não. Repete comigo. Um direito indisponível pode ser objeto de negócio processual? A resposta é negativa. Apenas direitos disponíveis podem ser objeto de negócios processuais. Terceira pergunta. Sabrina, há necessidade de homologação judicial? Será indispensável esta homologação? A resposta é negativa. O negócio jurídico processual, ele surte de imediato os seus efeitos independentemente de homologação judicial. O que se faz necessário é sim, ali está claro na lei, lidarmos com o controle da validade dessas cláusulas. O juiz, olha aqui onde ele aparece, o juiz, de ofício ou a requerimento. Opa, surgem, portanto, duas possibilidades. O juiz, de ofício ou a requerimento, poderá controlar a validade das convenções processuais. Ele, de ofício a requerimento, poderá controlar a validade das convenções processuais quando houver nulidade, vulnerabilidade ou ainda a gente se deparar com uma abusividade. Então, em todos esses casos, se há uma nulidade, há uma vulnerabilidade, há uma abusividade, não esqueça, o juiz de ofício ou a requerimento poderá controlar a validade desta convenção processual. Aproveitando que aqui estamos, o calendário processual nada mais é do que aquela situação em que a gente se depara, então a gente tem aqui um calendário processual, em que a gente se depara com a situação em que as partes, agora sim, tá? Em conjunto com o juiz, vão providenciar o agendamento para a prática dos principais atos processuais. O artigo 191 diz que as partes, em conjunto com o juiz, agora o juiz precisa estar presente, claro, para agendar data, por exemplo, da audiência de autocomposição. Opa, tem perícia para realizar, já vamos providenciar o agendamento da perícia. Há uma inspeção judicial. Opa, no seu dicionário processual, a inspeção é uma prova através da qual o juiz vai ao encontro da parte, através da qual o juiz vai ao encontro do objeto de litígio para inspecioná-lo. Esses agendamentos podem ser prévios. E nós vamos chamar esta ferramenta de calendário processual. O que é que você deve lembrar sobre o calendário processual que está disposto no artigo 191? Se a data está no calendário, há uma dispensa de intimação. Então, muito importante lembrar disso aí. Se a data está calendarizada, dispensa-se a intimação, porque todos estão cientes e avisados. Afinal de contas, essa aqui é a ideia, essa aqui é a proposta, né? Além disso, lembre que se a data já foi calendarizada, em respeito à economia e à celeridade processuais, não há mais a necessidade de pensarmos nesta intimação, ela passa a ser dispensável. Mas tem mais um detalhe importantíssimo. Mudanças nesta data, as respectivas mudanças, elas serão excepcionais. Tá? A gente vai colocar aqui, aproveitando que a gente já está na tela, mudanças serão excepcionais
além de excepcionais, devem ser motivadas. Evitar que, porque nós tivemos a flexibilização de alterarmos, né, à luz daquilo que fica mais conveniente para todos aquela data, a gente possa acabar procrastinando, né? E a gente tem o hábito dessa procrastinação. Então, de modo claro, a possibilidade desta modificação de datas em situações excepcionais e devidamente fundamentadas. Então, dispensa de intimação e mudanças devem ser excepcionais. Agora, passe a régua, vamos começar a tratar de prazo. Tema muito querido pela FGV. Pois bem, prazo pode ser compreendido como espaço de tempo para a prática de um ato processual. Todo espaço de tempo, é bem verdade que o processo, né, é uma jornada, e todo espaço de tempo para a prática de um ato processual a gente vai apelidar de prazo. O prazo é o espaço que as partes terão, os juízes, auxiliares terão para lidar com as suas disposições, as suas manifestações. Para começar bem, o prazo, que é o espaço de tempo para a prática dos atos processuais, ele pode ser um prazo judicial e ele pode ser um prazo legal. Então, para início de conversa, existem 2 diferentes tipos de prazo. Conferem na tela. O prazo pode ser judicial, o prazo pode ser legal. A gente vai intitular um prazo de judicial quando o próprio juiz o fixar. Muita gente me diz assim: Sabrina, eu achei que todos os prazos já estariam na lei. Lei do engano. A lei, sim, ela se encarrega de trazer algumas disposições, muitas, diga-se de passagem, relacionadas a prazos, mas não num rol fechado. Ao lado dos prazos que estão destacados na lei, o próprio 218 que nós estamos estudando agora, destaca que o juiz, em diversas situações, vai fixar prazo, levando-se em consideração a complexidade do ato. Isso é muito bacana. Por exemplo, imagine prazo para entrega de laudo pericial. Há perícias muitíssimo complexas, há perícias, não que haja perícia tão simples, né? Mas é variável o grau de complexidade das perícias. Entende isso? Pois bem, o juiz tem a autonomia, que é razoável, de fixar prazos para a entrega desses laudos periciais de acordo com a complexidade da matéria. Às vezes 30 dias, às vezes 45, às vezes 60 dias. E olha que fácil, estaremos diante de prazos judiciais. Ao lado dos prazos judiciais estão os legais e preste muita atenção ao que sua professora Sabrina vai te dizer agora. Na omissão da lei e na omissão de um prazo que não foi fixado pelo juiz, eu me lembro, certa feita que eu estagiando, disse, gente, ninguém conversa comigo sobre que prazo é este. E agora eu já estou te vacinando. Na omissão dos prazos, por lei ou pelo juiz, o prazo será de 5 dias. Então, eu particularmente gosto de te ensinar que o prazo de 5 dias, ele pode ser concebido como, podemos chamar assim, de prazo mãe do nosso sistema. Sim, porque na omissão da lei e na omissão do juiz o prazo será de 5 dias. Além disso, e aqui é palpite de prova mesmo, lembre que os atos praticados antes do prazo, eles devem ser considerados como tempestivos, tá? Então, praticados antes do prazo são considerados tempestivos. Mas, Sabrina, isso é uma obviedade. Não. No sistema pretérito, em que prevalecia, por vezes, uma série de entendimentos jurisprudenciais abusivos, os atos praticados antes do prazo, acredite, eram considerados como intempestivos. Hoje, os atos praticados antes do prazo, eles são considerados tempestivos. Eu quero protocolar minha contestação antes do prazo, ela é tempestiva. Eu quero interpor a minha apelação antes do prazo, ela é tempestiva. E por falar em apelação, lembre-te que a apelação é o recurso que visa combater sentenças.
Tanto as sentenças terminativas quanto as sentenças definitivas serão objeto da apelação interposta no prazo de 15 dias. Mas olha que maravilha, a gente já falou do conceito de prazos, prazos legais, prazos judiciais, a gente já trouxe a disposição do prazo mãe. Diga aí para mim qual o prazo que será o padrão quando da omissão da lei do juiz. Você já sabe, muito bem, estão craques mesmo, 5 dias. E não esquece, atos praticados antes do prazo são tempestivos. Ainda sobre prazos, eu tenho mais 2 dicas poderosas para vocês. Primeira diz respeito à contagem. Nossa, tem tudo a ver com a nossa prova. E eu devo aqui te lembrar que na nossa avaliação, as 7 questões de direito processual civil estarão atreladas a situações hipotéticas, a casos, hipóteses, e você precisa estar atento, ler palavra a palavra, atenta, para buscar o conteúdo e, obviamente, a extração da resposta a partir daquele enunciado. Muitos de vocês, na minha larga experiência com a AB, me dizem, Sabrina, aí é que mora a minha aflição. Eu começo a ler aquele enunciado, eu realmente tenho dificuldade de avançar com ele. Mas eu estou aqui para isso. E um dos segredos, ou se eu pudesse te dizer, uma das receitas para resolver bem não só as questões de direito processual civil da sua prova, como também as questões das outras matérias, é justamente você ter atenção ao enunciado interpretativo, lendo palavra a palavra, identifique qual é a matéria de fundo, o que é que está se discutindo ali, é competência? Está se discutindo a questão relacionada à contestação? O objeto da discussão é a audiência de instrução e julgamento? Então, você vai identificar qual é a peça-chave. Entende isso? Daquele enunciado. Porque, deixa eu te dizer, faz toda a diferença. Mas vamos de contagem. Em matéria de contagem, a gente vai lembrar, deixa-me só colocar aqui uma tela em branco para nós, né? Nada resiste ao trabalho, essa frase é minha, tá? E como nada resiste ao trabalho, a gente vem aqui para lembrar de contagem. Em matéria de contagem, lembre que a gente exclui o dia do começo. Olha que beleza. E a gente inclui o dia do final. Então, você exclui o dia do começo, você inclui o dia do final. Tudo bem? Exclui o dia do começo, inclui o dia do final. E atenção, naquilo que a gente chama de miolo da contagem, a gente só vai levar em consideração os dias úteis. Eis uma disposição que está lá no 219 e que, para abranger bem a nossa revisão, além da disposição aplicável aos prazos processuais, eu chamo a tua atenção à disposição que é aplicável nos juizados especiais. Hoje a 9.099 conta com o artigo 12A. E eu chamo ainda a tua atenção, além dessa questão relacionada aos juizados especiais, à Justiça do Trabalho, em que prazos em dias, em sendo prazo de natureza processual, nos permitirão a contagem apenas e tão somente em dias úteis. Exclui o dia do começo, inclui o dia do final. No miolo da contagem, os alunos processualistas da Prof. Sabrina só vão levar em consideração os dias úteis. Pois bem, vencida a questão da contagem, vamos tratar aqui didaticamente do que a gente vai chamar, entre aspas, de férias dos advogados. Eu me lembro que eu estava dando aula de pós, aí tinha um senhorzinho prestando atenção na plateia, ele disse assim, mas e se eu não quiser tirar férias nesse período? Gente, é um termo simbólico, porque, na verdade, o que o 220 nos traz é a possibilidade de suspensão de prazos. É só isso. Ninguém vai nos impedir de trabalhar. Dia 24 de dezembro, 31 de dezembro, 2 de janeiro. No entanto, de acordo com o artigo 220, deixa eu anotar o artigo aqui, que é bom que você deixa colacionado. Se não conseguir anotar, quiser tirar fotos, prints da tela, se nós estivermos diante de uma situação que envolva suspensão de prazos, você vai lembrar que no período compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, não, nos dias ou entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, aplica-se a regra de suspensão dos prazos processuais. Então,
No período compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, dar-se-á a suspensão dos prazos. Para advogados apenas, sem prejuízo do período de recesso forense, o artigo 220 deixa claro que para os juízes, defensores, membros do Ministério Público, ressalvada a hipótese da concessão de férias individuais, o judiciário vai lidar com o seu curso de funcionamento normal. Também, para corroborar a suspensão, o 220 assinala que não serão marcadas audiências nem sessões de julgamento durante esse período, que, repito, compreende os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Feitas essas considerações, agora vamos a um capítulo especial do nosso Chegando Junto. Sim, aquela que é temida, e nós vamos descomplicar, tutela provisória. Tem gente que me diz assim: nossa, Sabrina, só de você falar, tô toda arrepiada aqui. Nossa, não gosto. Vamos tentar tornar esse assunto de forma leve, atrativa, porque a FGV, deixa eu te contar uma coisa aqui tão nossa, ama tutelas provisórias. E para bem começarmos esse ponto, lembremos que as tutela é proteção, tá? As tutelas provisórias, elas vão se subdividir em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Então, existem duas espécies de tutelas provisórias. Tutela provisória de urgência, que estão relacionadas, e são duas, ao fator tempo e a uma tutela de evidência, que deixe-me já te antecipar. Em sendo de evidência, não tem nenhuma relação com o perigo da demora. Inclusive, nesse particular, eu já te recomendo a checagem do artigo 311. O 311 conversa com a gente. Aí tem gente que diz que nada, sabe? Esse código conversa comigo, nada. Abra seu coração para ele, que as coisas começam a melhorar, assim é no fluxo da vida. Então, o 311, ele vai destacar que a tutela da evidência, ela será concedida, atenção agora, independentemente do perigo da demora, do perigo de dano. A tutela da evidência é, na verdade, uma construção estruturada no 311 que eu alinho a 3 requisitos. Gostaram? Quais seriam os elementos ou fatores que seriam decisivos para a concessão de uma tutela de evidência? Vamos anotar. Primeiro, prova documental robusta. Gente, não é um documento qualquer, é o documento. Para vocês terem uma ideia, adoro. O CPC diz assim: se o autor anexar aos autos prova documental a qual o réu não consiga resistir. Olha só que poderoso. Prova documental tão potente a qual o réu não consiga resistir. E às vezes o réu fica sem palavras mesmo, né? Então, se você tem prova documental, inclusive lá na ação de depósito, que tinha natureza de procedimento especial, e agora é procedimento comum, mas você tem um direito rei persecutório que pode ser provado por documentos, tutela da evidência. Assim, prova documental, conduta protelatória do réu e ainda uma terceira situação, a existência de precedentes qualificados. Opa, este tema é bom. O que Sabrina chama de precedentes qualificados? Hoje a gente dá uma importância considerável ao entendimento, ou melhor, a alguns entendimentos prevalecentes dos nossos tribunais. Isso é um fato. E diante dessa compreensão de que a gente dá uma importância, né, aos entendimentos prevalecentes dos nossos tribunais, a gente percebe que o CPC destaca, lá no inciso 2 do artigo 311, a autorização do juiz para a concessão de uma tutela da evidência, vê só, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente
e houver tese firmada em casos repetitivos, e pensa numa figura poderosa, súmula vinculante. A súmula vinculante, que é ditada em caráter exclusivo pelo STF, é um precedente qualificado. Se hoje, pensa como advogado, tá? Pensa como advogada. Se hoje o teu cliente formula uma pretensão que já está amparada numa súmula vinculante, entende-se que será o caso da concessão de uma tutela de evidência. Então, veja, o réu se comporta mal, a prova documental é poderosa, ou nós estamos diante da existência de precedentes qualificados, será mesmo o caso de pensarmos na concessão da tutela de evidência. Não esquece, tem diversas questões da FGV nesse sentido. Essa tutela de evidência não guarda, não tem de fato nenhuma relação com o perigo da demora. Quer pensar em perigo da demora? Pois bem, lembre-te da tutela de urgência. A urgência que está relacionada ao fator tempo, à probabilidade do direito, ao perigo de dano. O artigo 300 é o artigo que relaciona esses requisitos, faz referência não só à probabilidade do direito, ao perigo de dano, mas àquela circunstância em que a gente demonstre que há risco potencial ao perecimento do processo, né? O processo ganharia ali uma inutilidade considerável diante daquele contexto concreto. Se nós estivermos diante destes requisitos aqui estabelecidos, a gente vai requerer uma tutela de urgência antecipada e uma tutela de urgência cautelar. Tutela de urgência antecipada, tutela de urgência cautelar. Sabrina, aí é que mora minha angústia, não sei a diferença. Gente, vai saber agora. A tutela antecipada, ela é satisfativa. A tutela cautelar é protetiva. Se você quer, olha que bênção, antecipar, antever o pedido, a realização de uma cirurgia, imagine que você esteja diante de uma situação em que você precise de um medicamento, da retirada do nome do consumidor dos cadastros de maus pagadores, você está diante de uma tutela satisfativa, alcunhada de tutela antecipada. O próprio Didier assinala aqui, melhor do que chamar a tutela antecipada, né, como a gente resolveu chamá-la, seria chamada de tutela satisfativa. Ao lado da tutela satisfativa está a tutela cautelar, protetiva, assecuratória. Esta tutela cautelar, que é protetiva, que é assecuratória, ela visa a proteção. Sabrina, mas o que é que a gente protege numa cautelar? Bens, pessoas, ó que beleza, ou provas que corram risco de perecer. Muitas vezes a testemunha, que a gente chama de ocular, é aquela que viu, sabe de todas as circunstâncias que estão envolvidas naquele processo, se apresenta num estado muito grave. Numa circunstância como essa, a gente pode requerer a produção antecipada dessa prova. No curso de uma demanda, a FGV assinala que tem uma das partes tentando dilapidar o patrimônio para evitar a satisfação do crédito. Será o caso de buscar uma tutela cautelar. Inclusive, aproveito para te lembrar que o juiz é dotado de poder geral de cautela. Sim, o juiz é dotado de poder geral de cautela e o artigo 301 diz que o juiz poderá conceder as mais diversas cautelares. Arresto, sequestro, busca e apreensão, desde que preenchidos os requisitos legais. Para arrematar, essas tutelas de urgência, que, como vimos, podem ser antecipada e cautelar, elas podem ser formuladas em dois distintos momentos. A gente vai puxar uma seta aqui da antecipada, na verdade, duas setas. Duas setas da antecipada, duas setas da cautelar, para pontuarmos o momento do requerimento. Ao pensarmos no momento do requerimento, você vai estar diante de uma tutela antecipada satisfativa, que a gente pode apelidar de tutela antecipada satisfativa antecedente, tutela antecipada satisfativa incidente, tutela cautelar antecedente
e tutela cautelar incidente. Então, a gente tem aí 2 distintos momentos para requerermos essas tutelas de urgência, tanto antecipada quanto a cautelar. Não existe ainda ação em curso. E surgiu a necessidade premente de requerer uma internação, de requerer a realização da instalação de um estente cardíaco. Antes de qualquer processo, eu posso requerer a tutela antecipada antecedente. Foco na tutela antecipada, nos termos do 303, e depois, concedida ou não a tutela, eu emendo a petição inicial. Mas é uma ferramenta poderosa que me permite evitar o perecimento do direito. O próprio artigo 303, ele diz, se a urgência for contemporânea ao ajuizamento da demanda, olha que poderoso isso. Será o caso de, querendo o autor, formular a tutela antecipada antecedente. Dica nossa: se o juiz concede essa tutela, o autor terá um prazo de 15 dias ou outro maior para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento. Claro, extinção do processo sem resolução do mérito. Se o juiz não concede esta tutela, a gente poderá, obviamente, deveremos emendar essa peça, mas no prazo de 5 dias. Então, se o juiz concede a tutela, 15 dias ou outro maior para emenda. Se o juiz não concede a tutela, 5 dias para a emenda sob pena de indeferimento. Importa lembrá-los, essa é uma outra dica poderosa, que das decisões, tá bonito, hein, gente? Das decisões proferidas em tutela provisória, será cabível agravo de instrumento. A FGV tem o hábito de trocar, afirmar que será o caso de pensarmos numa apelação, quando, na verdade, lá nos termos do artigo 1015, esta decisão tem natureza de interlocutória e ela será objeto mesmo de agravo de ou por instrumento, como você queira chamar. Esse agravo será interposto no prazo de 15 dias e esse agravo que será interposto no prazo de 15 dias, ele será interposto diretamente no tribunal, através da necessidade da formação do dito instrumento. Tudo bem? Agora, essas tutelas incidentes, Sabrina, são formuladas no curso do processo. Toda tutela que a gente vai chamar de incidente, ela vai ser formulada no curso das ações já propostas. O que é que você vai lembrar sobre elas? Elas, anote, independem de custas. Muita gente me diz assim, Sabrina, a gente já paga tanto mesmo. Concordo. Fato é que se você formula uma tutela provisória incidental, ela independe do recolhimento de novas custas. Não esquece que essas tutelas podem ser revogadas a qualquer tempo, modificadas por decisão fundamentada. O CPC age bem quando diz que o juiz, para revogar, para conceder ou para modificar uma tutela desta, deverá fundamentar e bem a sua decisão judicial. Tá vendo aí que a gente conseguiu vencer as tutelas? Agora vamos para um dos assuntos mais cobrados da tua prova. Se não dos mais cobrados, o mais cobrado. Chegamos ao recheio do bolo. Nada melhor do que recheio de bolo, não é? Vamos, então, falar do chamado procedimento comum. Procedimento comum, que é o procedimento padrão utilizado na generalidade dos processos. Você pode chamar ele de procedimento padrão ou regra. O artigo 318 do Código assinala que, na generalidade dos casos, observar-se-á o procedimento comum. Ou seja, na generalidade dos casos, o procedimento será o que nós vamos estudar agora. Não sendo o procedimento comum, qual seria, Sabrina, o procedimento? Os especiais guardam algo de específico. Exemplo, uma possessória, a exemplo de uma ação monitória, que supõe uma prova pré-constituída, procedimentos de inventário, divórcio, separação, embargo de terceiro, que lá nos artigos, a altura especificamente dos artigos 539 seguintes, desenham-se como procedimentos especiais. Vamos trabalhar o procedimento comum. Até porque esse procedimento comum, ele é utilizado como fonte de aplicação subsidiária. Então, se houver alguma omissão relacionada a um procedimento especial, a gente busca a saída no procedimento comum. E 2, importante lembrar também
que esse procedimento comum é o carro-chefe do nosso sistema. Para começar, esse procedimento comum se inicia através da petição inicial. Então, o procedimento volta para cá, ele se inicia através da petição inicial. A gente já viu, inclusive, mais cedo, que essa inicial será distribuída, levada a registro. Eu quero te lembrar que nesse procedimento ela será apresentada por escrito e deve a observância dos requisitos que estão no 319. Nesse momento, a gente vai falar tanto do 319 quanto do 320, ambos do CPC, começando pela compreensão de que a petição inicial ela é um ato solene. Lembre-te que esta petição inicial, que é um ato solene, ela deve ser devidamente endereçada ao juízo competente. Aqui, turma, a gente já tem uma correção técnica muito bacana. Por que a gente tem uma correção técnica muito bacana? Porque nós vamos estar diante de um endereçamento que não é feito à pessoa física do juiz. O endereçamento, ele é feito ao órgão competente, tá? Então, correto mesmo é dizer que a inicial será endereçada ao juízo e não ao juiz, pessoa física, nome, inscrição dele no cadastro de pessoas físicas e assim sucessivamente. Além do endereçamento, deixa eu ir listando para ti que fica bonito, né? Além do endereçamento, exige-se a qualificação das partes. Tanto os dados alusivos ao autor quanto ao réu devem estar especificados. O CPC de 2015 é mais exigente em relação a esses itens. Eu chamo a tua atenção à necessidade de informar e-mails. Eu chamo a tua atenção ainda à questão relacionada à declaração da existência da união estável, tá? Então, tem que se pontuar a existência da união estável reconhecida. CPF já era comum na prática, mas não estava exigido por lei. CPF para as pessoas físicas, CNPJ para as pessoas jurídicas. Ponto. Sabrina, na prova da FGV, a banca falava numa situação em que o autor não tinha os dados do réu. O que é que eu marco? Ótima pergunta. O 319, parágrafo 1º, assinala que se o autor não possuir, vê só, se o autor não possuir os dados do réu, deverá requerer ao juiz que o auxilie através do regramento da cooperação. Sim, rege a relação processual a cooperação e o juiz vai oficiar os órgãos. Hoje a gente tem sistemas, a exemplo do Infojude, em que ele vai oficiar, ele vai fazer pesquisas em sítios eletrônicos para obtenção desses dados. Ótimo. Sabrina, a questão dizia que o autor só tem dados do réu suficientes para realizar a citação. Como proceder? Ótima pergunta. Se o autor só tem dados suficientes para a realização da citação, não se deve indeferir a petição inicial. O 319, parágrafo 2º, assinala que, se o autor possuir dados suficientes para a realização da citação, e vocês vão de concordar que para a realização da citação será o caso de pensarmos no nome e no endereço, nome e endereço, tá tudo certo. Não se deve indeferir a petição inicial. No mais, além do endereçamento, além da qualificação, fatos e fundamentos, o que a gente chama de causa de pedir. Além de fatos e fundamentos, pedido ou pedidos, e aqui eu tenho uma dica poderosa. Para tudo e olha para mim. O pedido, já dizia Barbosa Moreira, é o motivo da discórdia. Esse pedido é em regra certo e em regra determinado. Em regra expresso e em regra quantificado. Só que há algumas exceções. O artigo 322 pontua alguns pedidos implícitos. São pedidos que decorrem da lei. Dentre esses pedidos implícitos, juros, correção monetária, despesas da sucumbência e, para tudo, honorários advocatícios sucumbenciais. Os honorários advocatícios sucumbenciais é isto mesmo, turma. Numa crescente de entendimento do STJ, são compreendidos como pedidos implícitos. Bem verdade que às vezes os colegas dizem, Sabrina, advogado não vai esquecer de requerer a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Tudo bem, mas vai que haja esquecimento, você já sabe, eles devem ser considerados. Além dos pedidos, vamos seguir. Indicação dos meios de prova, porque cada parte tem que comprovar as suas alegações. Em regra, o autor fará a prova do fato constitutivo, o réu fará a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nada impedindo que o juiz dinamize esses encargos probatórios. É o que a gente convencionou chamar de inversão do ônus da prova, que está lá no artigo 373. Além da indicação dos meios de prova, o autor deve declarar interesse em comparecer a uma audiência. Que audiência seria esta, Sabrina? Vê só na tela. A audiência de autocomposição. Vejamos, então, que a nossa petição inicial contará com endereçamento ao juízo, a qualificação, os fatos, fundamentos, pedido ou pedidos que podem ser acumulados, a indicação dos meios de prova, porque, afinal de contas, a gente sabe que as alegações precisam ser comprovadas e, como te dizia, a indicação do autor, a sua manifestação acerca do interesse em comparecer ou não à audiência de autocomposição, que é aquela audiência que tem por objetivo a possibilidade de fazer com que as partes transigam. Pois bem, a audiência de autocomposição, ela só não será realizada se ambas as partes expressarem o seu desinteresse. Diante de uma manifestação de vontade em que a parte expressamente diga que não tem interesse, será o caso e essa manifestação se dê pelo autor e pelo réu de cancelamento da audiência, nos termos lá do 334, parágrafo 4º do CPC. Fato é que, vista essa questão do interesse pela autocomposição, o valor da causa também será um requisito indispensável. Eu já tinha te comentado, mas vale frisar que o valor da causa deve estar presente em toda a demanda. E te lembrar também que o valor da causa pode ser subdividido em duas distintas espécies. Nós temos o valor da causa, que a gente vai chamar de valor da causa legal, e nós temos o valor da causa que será convencional. Lá nas hipóteses, tome nota desse dispositivo. Valor da causa legal. Nas hipóteses do disposto 292, será o valor da causa aquele que está disposto em lei. Ação de alimentos, 12 vezes o valor dos alimentos. Ação indenizatória, lembra que eu te disse? A soma de todos os danos? E assim sucessivamente. Pronta a petição inicial, o 320 assinala que a gente deve acompanhar essa petição inicial dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Então, a gente vai acompanhar a inicial desses documentos e levá-la a protocolo. Proposta a demanda, a gente agora vai fazer uma faxina no momento da admissibilidade da petição inicial. Se a petição inicial está em ordem, olha que maravilha, todos os requisitos foram preenchidos, ela será recebida, então ela será objeto do recebimento, ela passa pelo crivo judicial e o juiz vai expedir o mandado de citação. Que o 238, para a gente não perder um minuto de prosa, assinala é aquela comunicação processual por excelência, através da qual a gente vai trazer ao réu a ciência da existência do processo. Agora, minha gente, como se diz, minha gente queridíssima, se a petição inicial contemplar vícios, irregularidades que possam ser corrigidas, que possam ser sanadas, diante de vícios sanáveis, não atribuiu o valor da causa, não indicou os meios de prova dos quais se valeria a parte. Pois é, se nós estivermos diante de vícios, irregularidades sanáveis, será o caso de se ordenar a emenda da petição inicial. Será o caso de se ordenar a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias. E deixe-me te dizer mais, o juiz deve especificar de modo preciso aquilo que deve ser emendado. Isso é maravilhoso. Eu brinco com vocês que vocês vivem momentos mais leves do que o que eu já vivi no passado, porque antigamente tão somente se impunha a ordem de emenda. Hoje não. O CPC vai destacar
a necessidade que o juiz tem de nos dizer o que precisa ser emendado. O que é que precisa ser corrigido? Está faltando a indicação dos meios de prova? Estaria faltando a atribuição do valor da causa? O estado civil do réu? E, por falar em estado civil, o artigo 73 destaca que as pessoas casadas elas devem contar com a autorização uma das outras em algumas circunstâncias. O artigo 73 assinala que as pessoas casadas devem, à exceção regra geral daquelas que se casarem pelo regime da separação absoluta de bens, elas devem se litisconsorciar no polo passivo. Mas, fato aqui, compreendida a existência de vícios ou irregularidades na petição inicial, será o caso de se ordenar, confere aqui na tela, a emenda dessa petição inicial no prazo de 15 dias. O juiz deve especificar de modo preciso aquilo que deve ser emendado. Sabrina, e se não for cumprida a ordem de emenda? Ótima pergunta. Se não for cumprida a ordem de emenda, será mesmo o caso de pensarmos no indeferimento da petição inicial. Então, não cumprida a ordem de emenda, a inicial será indeferida e agora eu quero toda a tua atenção. Ao cobrar o indeferimento, a FGV ela vai trazer para a gente uma sentença. Se o juiz indefere, ele profere uma sentença que nós vamos chamar de sentença terminativa. Por que, prof? Ela é uma sentença terminativa? Porque ela está pautada numa das hipóteses do artigo, anote, 485 do CPC. Desta sentença terminativa, será cabível o recurso de apelação no prazo de 15 dias. Desta sentença terminativa, será cabível o recurso de apelação e o juiz poderá se retratar no prazo de 5 dias. Então, apenas repassando, lembre, nós estamos diante de uma petição em ordem, recebe-se e expede-se o mandado de citação. Você está diante de vícios e irregularidades sanáveis que possam ser corrigidas, consertadas, emenda dessa petição inicial no prazo de 15 dias. Não cumpriu a ordem de emenda, será o caso de pensarmos no indeferimento da petição inicial. Indeferimento é igual a sentença é igual a apelação em 15 dias e, neste caso, a possibilidade do exercício do juízo de retratação. Sabrina, o juiz pode ou deve se retratar? Ele poderá querendo se retratar. A outra hipótese, para além do indeferimento, cujas hipóteses também estão prescritas no 330, de atitude judicial diante da petição inicial, é a hipótese do 332, que culmina a chamada improcedência liminar. Improcedência liminar, que permite ao juiz, antes mesmo de realizar a citação, tomar a providência de proferir uma decisão de mérito. Olha que beleza! Que beleza depende do ângulo, depende, na verdade, do ponto de vista, mas uma decisão em que ele vai julgar o processo. E ele vai extinguir ou viabilizar a potencial extinção do processo com resolução do mérito. Se é uma prescrição, se é uma decadência, ou se a gente formula pedido contrário a uma súmula vinculante. Você percebe como a súmula vinculante vai circulando no sistema? Seja para concessão de uma tutela de evidência, um pedido contrário a ela, permite ao juiz julgar a demanda totalmente improcedente. Assim, nesta improcedência liminar, nas hipóteses do 332, nas quais, inclusive, a gente identifica prescrição e decadência, o juiz proferirá uma sentença definitiva. Desta sentença, cabe a apelação no prazo de 15 dias e a pergunta é: Sabrina, nesse caso, também poderá o juiz se retratar? Sim, a resposta é positiva. Também será possível pensarmos aqui na retratação pelo órgão jurisdicional, querendo no prazo de 5 dias. Se o juiz não se retrata nessas hipóteses, a apelação será remetida ao tribunal, tá? A apelação será remetida ao tribunal e lá será feito o juízo de admissibilidade. E além do juízo de admissibilidade, a gente vai lidar com o processamento da nossa apelação. Está em ordem? Recebe, expede mandado de citação para que o réu compareça à audiência.
Como te disse, em 2 hipóteses, a audiência não será realizada. E essa audiência de autocomposição, que inclusive pode se realizar por meio eletrônico, ela não se realizará se ambas as partes disserem que não tem interesse. O autor dirá logo na petição inicial. E o réu vai apresentar a protocolo uma petição, que eu brinco com vocês, uma petição profunda, petição do não. Petição em que o réu ele vai manifestar o seu desinteresse em comparecer à audiência até 10 dias da data da audiência. As partes compareceram, houve êxito. Vê só, as partes compareceram, houve êxito, transação será homologada e valerá como sentença. Compareceram, sem êxito, abre-se prazo para contestação. Prof, e se a FGV perguntar qual a penalidade aplicável à parte que não compareça a esta audiência? Ótima pergunta. Se a parte não comparecer à audiência imotivadamente, cometerá um ato atentatório à dignidade da justiça. Cometerá um ato atentatório à dignidade da justiça e será penalizada com uma multa de até 2% sobre o valor corrigido da causa, a ser paga ao ente público. Se você está diante de uma causa que é de competência da Justiça Estadual, a multa será revertida para o Estado. Se você está diante de uma causa que a gente já estudou, é de competência da Justiça Federal, nas hipóteses lá do 45, que inclusive trazem conselhos fiscalizatórios de classe, a multa será revertida para a União. Quem não comparece a essa audiência imotivadamente, pratica um ato que a gente vai considerar como atentatório à dignidade da justiça. Agora, postas essas questões relacionadas à audiência, vamos tratar da contestação. A peça de defesa por excelência. A ferramenta através da qual o réu vai poder exercer o contraditório. Contestação, que no procedimento comum será apresentada por escrito, no prazo de 15 dias. Ai, turma, e prazo de 15 dias úteis. E que, não oferecida, vamos até colocar assim, ausente importa na decretação da revelia. A revelia, conforme prescrição do 344, pode ser compreendida como estado fático, então nós estamos diante de um estado fático, que se vislumbra com a ausência da contestação. Professor Fred bem coloca, não é? Olha, quando você está diante de uma revelia, você está diante de um estado fático. A revelia, quando nós estamos diante da ausência da contestação ou do seu oferecimento intempestivo, tá? A gente tem aí a mesma situação quando você não contesta ou contesta fora do prazo. Além disso, nós vamos recordar que esta contestação se orienta por 2 princípios. E eles vão cair na sua prova. Primeiro princípio que rege a contestação é o da concentração da defesa. O próprio 336 dita, olha, toda a matéria de defesa será oferecida na contestação. Quando a gente se refere a toda a matéria de defesa, entenda que a reconvenção, que é o contra-ataque do réu para formular pedido conexo, será oferecido na contestação. As incompetências, relativa ou absoluta, serão matéria de contestação. Discussões relacionadas ao valor da causa. Discussões relacionadas à gratuidade judiciária. Perceba, até pelo desenho gráfico da sua professora, ficou bonito, né? Que toda a matéria de defesa passa a ser objeto da contestação. Antigamente, não. Cada defesa era apresentada numa peça separada. As defesas eram estanques, hoje elas estão concentradas. Eu só quero que você mude a cor da caneta e coloque a seguinte observação. As matérias de defesa estão concentradas na contestação, exceto a arguição de suspeição e de impedimento. A arguição de suspeição e de impedimento são matérias apresentadas em peças separadas. E como eu não costumo perder 1 minuto de prosa, suspeição tem as suas hipóteses dispostas no 145. Impedimento tem as suas hipóteses dispostas no 144.
O impedimento é mais objetivo e mais fácil de ser provado. Relação de parentesco, atuação profissional do juiz. O CPC chega a dizer que o juiz que cumule a função de docente fica impedido de conduzir, por óbvio, os processos em que a instituição de ensino da qual ele faça parte, inclusive regramento de parceria, estejam ali atreladas, tá? Então, lembre-te que o impedimento é mais objetivo, será arguido em peça separada, é matéria reconhecível de ofício, e a suspeição é mais subjetiva, mais difícil de ser provada. Ela é mais difícil de ser provada, está relacionada a vínculos de amizade, inimizade entre o juiz e partes, entre os juízes e os advogados das partes. Está relacionada à situação em que a gente se depare com uma circunstância de... Exatamente. Aconselhamento, juiz que é credor, que é devedor. Esta matéria, confere aqui na tela, elas serão arguidas, como disse há pouco, em peças separadas, peças que são apartadas. Pois bem, além da concentração da defesa, vamos lembrar do ônus da impugnação específica. Segundo o princípio ou preceito do ônus da impugnação específica, lembremos que esse ônus da impugnação específica, ele vai se revelar com a necessidade de que o réu impugne minuciosamente todos os pontos articulados à petição inicial. Sob pena de que, regra geral, o ponto não ressalvado venha a ser presumido verdadeiro. O que é que você tem que atentar? O que é que você tem que observar? Há 3 pessoas, há 3 figuras que não se sujeitam a este ônus. Consequentemente, estão autorizadas a formular uma contestação mais genérica. Quais seriam essas pessoas, Sabrina? Não se sujeitam ao ônus a Defensoria Pública. Além da Defensoria Pública, o curador especial, que é o próprio defensor, nas hipóteses, eu vou anotar para vocês, que estão ali prescritas no 72, imagina um réu preso, revel, imagina um réu citado por edital, que eu chamo de citação à espera de um milagre, também revel. Nessas hipóteses do 72, a lei tem atenção a designar para as partes um curador especial. Então, não se sujeitam ao ônus da impugnação específica. Quem é que não se sujeita ao ônus da impugnação específica? A Defensoria Pública, vamos anotar. Pelo volume, pelo quantitativo, por estar na promoção efetiva de direitos sociais, individuais e coletivos. Assim também o curador especial, que, como eu disse há pouco, é o próprio defensor público, e o advogado dativo. O advogado dativo somos nós, é você daqui a pouco, porque você vai conseguir a sua aprovação, nomeado pelo magistrado em circunstâncias excepcionais, tá, turma? Por vezes em situações com as quais você não tem intimidade, você não tem contato direto com aquela relação do processo. Gente, oferecida ou não a contestação é como a vida, ela segue. A gente se encaminha à fase saneadora, ali o juiz vai tomar providências preliminares. Eu brinco com vocês que é aquele dia que a gente acorda, faz uma faxina na bolsa, no armário. O juiz precisa faxinar o processo, preparando-o para uma decisão. Ou ele vai extinguir o processo porque ele identificou uma das hipóteses, do 485 ou 487, ou ele entende que a causa está madura. Mas, Sabrina, quando a essa altura do campeonato haveria de se pensar numa causa madura? Quando os documentos forem suficientes para a propositura da demanda? Artigo 355. E aqui preste atenção agora. Respira fundo e vem comigo. Se toda a causa está madura, você já tem substrato suficiente para tomar a decisão relacionada a todos os pedidos, o julgamento do processo será um julgamento antecipado total. O juiz vai proferir uma sentença. Toda a causa está madura. Se nós nos depararmos com a situação
em que parte da demanda, um pedido ou parcela desse pedido está maduro, aí nós vamos lidar com o julgamento antecipado parcial. Para o julgamento antecipado total, a gente observa o 355, veja que ele já disse, se a causa dispensar dilação probatória, sentença, dessa sentença cabe apelação. Se o julgamento, for um julgamento antecipado parcial, nós estamos diante do 356 do CPC e nós vamos estar diante, olha aqui para mim, exatamente, vocês estão craques. Nós estamos diante de uma decisão interlocutória e dessa decisão interlocutória, volta para cá, agravo de instrumento. Ambos os recursos serão interpostos no prazo de 15 dias, porque meus processualistas estão vacinadíssimos de que os recursos cíveis serão interpostos no prazo de 15 dias, ficando a exceção mesmo a cargo dos embargos de declaração. Não tem causa madura nenhuma, tá tudo verde. Muitas dúvidas, muitas controvérsias, a gente se encaminha para a decisão saneadora. E olha que maravilha! Na decisão saneadora, o juiz vai organizar os pontos controvertidos, vai deliberar a quem competirá cada encargo probatório. E aí, ali, ainda naquele contexto, irá preparar o processo para a festejada instrução. Nesse particular, 3 possíveis questões de prova. Primeiro, se as partes elas requererem o juiz assim definir razoável a colheita da prova testemunhal, eu quero que você lembre que no processo civil, por exemplo, diferente do processo do trabalho, processo civil na veia, não é? Prova testemunhal, cada parte poderá rolar até 10 testemunhas. Tem gente que diz assim, nossa, professora, eu mal consigo uma. Calma, tem gente que diz que mal consegue meia. O fato é que cada parte poderá rolar até 10 testemunhas. Cada parte poderá rolar até 10 testemunhas e se 3 fizerem a prova do mesmo fato, dispensa-se a oitiva das demais. Então, você tem uma regra no 357, se você quiser anotar, deixa eu me colocar aqui, segundo a qual cada parte poderá rolar até 10 testemunhas, 3 fazem a prova do mesmo fato, dispensa-se as demais. Dúvida, 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 dúvida. Sabrina, eu preciso depositar o rol dessas testemunhas em cartório? Sim. O que não te faz confundir a tarefa da intimação. As testemunhas terão seu rol depositado em cartório e a intimação das testemunhas, nos termos do 455, é uma tarefa que compete à própria parte através do seu advogado, encaminhando carta com correspondente aviso de recebimento a ser anexada aos autos até 3 dias da data da audiência. Acaso o advogado queira levar a sua testemunha sem intimá-la, sim, há esta possibilidade, assumirá o ônus de arcar com a preclusão acaso ela não compareça. Se você intima a testemunha e ela não comparece, fará jus o advogado, a remarcação da assentada e, além da remarcação da assentada, será o caso de condução coercitiva, caso haja resistência da correspondente testemunha. Tudo bem? Agora, ainda em relação à preparação para a instrução, lembre dos depoimentos pessoais das partes, que realizar-se-ão em regra na audiência de instrução e julgamento, que, por sua vez, também em regra será pública e una, nada impedindo que seja remarcada em situações excepcionais a sua continuidade. Nada impedindo, e a gente já falou sobre isso, que se o processo tramita em segredo de justiça, realizemos, né, a disposição em sentido contrário, de que se realize aí as disposições a portas fechadas, a gente, então, compreende a disposição de que esse depoimento pessoal das partes tem o objetivo da confissão e, caros e caras, realizar-se-á iniciando-se o depoimento do autor para que, na sequência, possa ser inquirida a figura do réu. Essa ordem, é bem verdade, é preferencial, tá?
O CPC vai destacar que a ordem é preferencial, vai destacar que em situações excepcionais nada impede que se modifique essa ordem. O réu seja ouvido primeiro, ele está gravemente doente, para que depois possa ser ouvido o autor, diante da dinâmica, inclusive, que nos permite pensar na prova em situações de adiamento dessa audiência, por convenção entre as partes, porque uma das partes, por um justo motivo, não pode comparecer, anexou um atestado, ou se o atraso não se der por motivo injustificado em tempo superior a 30 minutos. Na própria audiência de instrução e julgamento é colhida a prova. As partes, estamos quase finalizando a nossa historinha, hein? Terão 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para fazer as suas razões finais. Prof, se a causa for complexa? Ótima pergunta. Na prova você marca que se a causa for complexa, as razões finais serão apresentadas por escrito no prazo sucessivo de 15 dias. Finalizadas as razões, verbais ou escritas, os autos serão conclusos. Os autos serão conclusos para a tomada da decisão. Sentença que será prolatada no prazo impróprio de 30 dias. Dessa sentença, caros e caros, a gente vai poder se utilizar do recurso de apelação. Vamos esquematizar. Sentença, recurso de apelação, no prazo de 15 dias, a ser interposta no próprio juízo. E desta sentença, não nos esquecemos, acaso não haja recurso, coisa julgada. O próprio artigo do CPC, a gente vai ali à altura do artigo 501, vai destacar, olha, dar-se-á, né, a coisa julgada, quando não mais for possível a utilização de recurso, né? Não mais for possível a utilização de recurso, quer ele seja, na verdade, 502, coisa julgada material, é aquela autoridade que torna imutável, indiscutível, a decisão judicial não mais sujeita a recurso. Desta sentença da qual não cabe mais recurso, nas hipóteses que estão prescritas lá no 966, a gente pode se utilizar até de ação rescisória. Opa, esta ação rescisória é uma ação de competência dos tribunais, prazo decadencial. Veja que o prazo decadencial, então a gente está falando em fulminar direito de 2 anos, tá certo? Competência originária dos tribunais com prescrições e exigências próprias em lei. Para arrematar, esta sentença, que já transitou em julgado, que em situações excepcionais a autorização rescisória, tem 2 destinos. Ser cumprida voluntariamente, o sujeito foi condenado, tem consciência, e a partir dessa consciência, então, reconhece aquela obrigação e a cumpre, ou, como na maioria das vezes, insiste no descumprimento. E insistindo no descumprimento, a gente vai sujeitar esta sentença à execução, pautada em título judicial, abrindo-se um prazo, minutinhos finais de 15 dias, isto mesmo, para o pagamento, sob pena de que nos termos do 523 seja incidível uma multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Por falar em honorários, o artigo 85, parágrafo 1º do CPC, faz questão de sinalizar que, além dos honorários prescritos em sentença, são fixados honorários em reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, no processo de execução e nos recursos. Uma nova estrutura de honorários agora estabelecida para a seara recursal. Pois bem, caros e caras, por aqui ficamos. Acompanhe o trabalho da professora lá no Instagram, @SabrinaDourado. Um prazer estar com você. Vamos chegar juntos da sua aprovação. Espero que você tenha curtido a nossa revisão. 2 horas, quase 2 horas intensas de muito conteúdo para você. Estou muito feliz de ter você conosco nesse time que foi pensado porque é apaixonado por aquilo que faz. E a gente te espera com a notícia de que você conseguiu o seu passaporte. Eu diria o seu cartão de embarque de acesso à sua segunda fase. Um beijo especial, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te livre de todo o mal e até a próxima.